Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao QAB. Vamos continuar as nossas aulas de psicologia. Hoje a gente vai subir o tom, lembrando que existem várias fontes, como eu mostrei na primeira aula, e as primeiras fontes que a gente usou dentro da psicologia foram aqui os livros mais simpáticos. Porque dentro do mundo acadêmico existem livros que são mais simpáticos e existem livros que são menos simpáticos. Como, por exemplo, tem gente que não consegue estudar Miguel Reale porque não entende nada do que ele fala, quando fala do mundo do direito. Agora, quando vai ler um Paulo Nader, fica de boa. Da mesma forma também é a psicologia. Então eu peguei uns livros muito de boa até agora, que são livros mais suaves, mais amigáveis, só para vocês conseguirem adentrar no começo da psicologia até chegar na psicologia científica. Agora, o que a gente vai fazer nessas próximas aulas? A gente vai subir o tom, porque agora eu irei mostrar a visão técnica. A minha ideia agora é mostrar livros mais técnicos e conclusões mais técnicas dentro do mundo da psicologia. Então, os livros que serão usados a partir de agora serão livros mais técnicos. Então eu vou pedir para vocês terem muita paciência para absorver o máximo do conteúdo, porque a gente vai voltar desde os mecanicistas até a introdução da escola experimental. Então vai ser uma viagem, só que agora vai ser uma viagem de vários ângulos que você não conseguiu ver nas aulas anteriores, porque eu fiz ela bem de leve mesmo, tal, com algumas críticas, etc. Só para você ter uma imersão básica da psicologia. Hoje a gente vai entrar dentro da visão técnica, que vai complementar muito mais as aulas anteriores. Então, sem mais delongas, vamos falar agora sobre o contexto da parte mecânica, que eu não falei muito. Hoje a gente vai entrar muito no assunto do universo mecanicista da época. Então, eu vou pedir para vocês retrocederem o tempo, dar um zauardo e depois destruir o tempo para poder reformar ele de novo. Vamos voltar para a parte mecanicista, tá ok? Coisas que foram acontecendo na época do empirismo que eu não coloquei, mas que contribuíram para a mudança do quadro da época, que foi a questão da industrialização, do capitalismo que estava surgindo e do início da burguesia. Isso são coisas que eu não contei no episódio, só estava falando do avanço científico. Então é importante agora eu falar para vocês o que estava acontecendo nessa época também. Então nós temos o aumento da indústria, as ciências exatas crescendo, como eu já falei na aula anterior, o capitalismo crescendo e a burguesia crescendo. Então esse é o contexto socioeconômico da época que eu não falei. E aí vão surgir três movimentos muito importantes, que eu só falei de um. Na verdade, eu falei de dois. Eu falei do empirismo e do mecanicismo, mas eu não entrei diretamente nessas três áreas. E muito menos do associalismo, tá ok? Hoje a gente vai falar sobre esses três bangs. Vamos começar com o famoso John Locke. A gente estuda Locke em vários cantos possíveis, assim como vários filósofos a gente estuda eles porque eles não eram como a gente hoje, que se especializa em uma área, pronto, acabou-se. Os filósofos de antigamente eles estudavam de tudo, porque era fácil estudar de tudo antigamente. Você podia, por exemplo, estudar biologia, ciências sociais, humanas, o caralho, a quatro, biológica, tudo misturado. Por isso que muitas vezes a gente vai ver filósofos dentro das exatas, dentro das humanas, dentro das biológicas, porque eles faziam de tudo. Eram os verdadeiros severinos da época. E Locke não era diferente. Então, qual foi a ideia principal de John Locke? John Locke ele foi o cara que fez a tábua rasa. O que seria a tábua rasa? Seria que o ser humano, ele, na hora que ele vem à Terra, ele não sabe de buceta nenhuma que está acontecendo, nem sobre nada. Ele vem zerado, vem zerado de fato, como se fosse um celular recém-feito. Zeradinho, zeradinho. Aí na hora que ele vem ao mundo, quebra o lacre e ele começa a receber informações, sendo diretas ou indiretas. E essas informações chegam através de qualidades primárias e qualidades secundárias. Então vamos ler aqui mais ou menos como é que era a ideia dele. Então nós temos as qualidades primárias que existem no objeto, quer percebamos ou não,
O tamanho e a dimensão de um edifício são qualidades primárias, ao passo que sua cor é uma qualidade secundária. A cor não é inerente ao objeto, mas depende da pessoa que a percebe. As qualidades secundárias, como a cor, o odor, o som e o gosto, não existem no objeto, mas na percepção que a pessoa tem dele. Dele, dela, etc. As cócegas provocadas por uma pena não estão na pena, mas em nossa reação a ela. A dor infligida por uma faca não está na faca, mas em nossa experiência da faca. Então aqui ele faz uma clara ideia sobre coisas em si. Então as qualidades primárias são as qualidades físicas, vamos dizer. Então a ideia dele é que as qualidades primárias sejam as coisas físicas. Tamanho, dimensão, levando para o lado da física, massa, velocidade, aceleração. Quando nós temos qualidades secundárias, nós já temos aquilo que depende da percepção, depende de quem percebe. Então, por um lado, nós temos algo que é, por outro, nós temos algo que deve ser. Vamos dizer assim, que é algo que depende de quem? Depende do referencial. Então, a ideia de qualidade secundária é uma ideia de referencial. Vai depender da referência para a gente poder calcular a reação. Essa é a ideia básica de John Locke. E depois de Locke, nós temos George Berkeley. Vamos lá. Então, para Berkeley, o que diz Berkeley? Ele dizia que não há qualidades primárias, mas somente o que Locke denominava de qualidades secundárias. Para Berkeley, todo conhecimento era uma função da pessoa que percebe ou passa pela experiência. Anos depois, sua posição foi denominada mentalismo, para detonar a ênfase em fenômenos puramente mentais. Então, a gente vê aqui que o Berkeley ele dizia que não existem qualidades primárias. Então, as coisas tudo depende de quem percebe. Então, aqui a gente já viu uma ideia totalmente que diz que não interessa o que seja a coisa. O que importa é a percepção que eu tenho da coisa. E a coisa vai se transformar naquilo que eu quiser. É tipo como se fosse os pensamentos como se fosse a ideia que as pessoas têm hoje de mundo. O que é o mundo? O mundo é aquilo que eu estou sentindo. Então, essa é a ideia para você ver que como a gente pensa hoje em dia que a gente é diferente, mas os caras já pensavam assim há anos atrás. Então aqui nós temos a complementação do que ele dizia. Berkeley não estava dizendo, contudo, que os objetos reais só existem no mundo material, quando percebidos. Sua tese era, como toda experiência ocorre dentro de nós e é relativa à nossa percepção, nunca podemos conhecer com toda certeza a natureza física dos objetos. Contamos apenas com a percepção que temos deles. Com certeza agora você deve ter levantado a orelha e se lembrar de uma certa pessoa. Ele mesmo, Kant. Exatamente. As obras de Kant, elas foram embebidas da ideia de Berkeley e a ideia de associalismo também, que estava começando também nessa época. Que a gente só pode conhecer uma coisa através da nossa percepção. E como só pode conhecer as coisas através da percepção, a gente não vai conhecer a natureza dos objetos de verdade, uma vez que a gente depende da percepção, e a percepção ela é relativa. E aqui nós temos o plus, esse aqui é o modo plus do Berkeley, quando ele mostra a profundidade como percepção. A percepção seja uma forma de profundidade das coisas. Vamos tentar entender mais um pouquinho sobre essa fonte da escola da associação, que veio junto com o empirismo. Nós temos o empirismo, os mecanicistas e os caras da associação, que vem dessa ideia de Berkeley, tá ok? Então, o que seria essa ideia de percepção em profundidade? Ele examinou o problema da percepção na terceira dimensão, a profundidade, considerando o fato de que o olho humano tem uma retina de apenas 2 dimensões. Sua resposta foi que percebemos a profundidade como resultado da experiência. Isso é, devido à repetida associação entre impressões visuais e sensações de tato, movimento que ocorrem nos ajustes e acomodações feitos pelos olhos quando observamos objetos a distâncias diferentes, ou nos movimentos corporais que fazemos quando nós nos aproximamos ou afastamos dos objetos que vemos. Em outras palavras, as contínuas experiências sensoriais de caminhar na direção dos objetos ou de alcançá-los e as sensações advindas dos músculos oculares que associam ou se ligam para produzir a percepção da profundidade. Eu sei que isso daqui é um pouco complexo, mas a gente vai por partes, tá ok?
Vamos lá, vamos tentar. Eu acho que não vai dar nem tempo. Já tem o quê? Uns 10 minutos por aí. Então vamos fazer o seguinte. Na próxima aula a gente já vai começar a discorrer um pouquinho mais sobre essa ideia de Berkeley e a percepção de profundidade com mais profundidade. A gente vai falar um pouquinho sobre o fenômeno da retina, esse tipo de coisa, porque isso aqui vai dar uns 10 minutos para eu conseguir explicar isso aqui. Porque aí eu tenho que falar um pouquinho sobre retina, sobre o fenômeno visual, esse tipo de coisa. Então a gente fica para a próxima. Por hoje é só e na próxima a gente continua falando sobre Berkeley e se der tempo a gente fala, já começa sobre o Hartley. Então até mais, galera, até a próxima.